Graças a Deus. Cumprimento a todos nessa noite com a graça e paz de nosso Deus. Amém? Cumprimento a nossos irmãos do YouTube com a graça e paz. E cumprimento também os nossos irmãos do Facebook com a graça e paz de nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Nesta noite nós vamos aprender com a palavra do Senhor. Jesus de Nazaré não era cristão. E nós vamos ver hoje na Bíblia. Jesus de Nazaré não era cristão. Nós vamos ver na palavra, nós vamos ver no Evangelho, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você que tem a sua Bíblia, pega ela aí, vamos abrir elas em Gálatas. Aos Gálatas, capítulo 4, e versículo de número 4 e 5. Jesus de Nazaré não era cristão. Como isso, irmão? Nós vamos ver o quê? Na Bíblia, na palavra de Deus. Aleluia. Jesus de Nazaré não era cristão. Aleluia. Vamos ver. Vamos ler a palavra. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei. 5. Para remir os que estavam debaixo da graça. É debaixo da graça? Não é. Então vamos ver. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebamos a doação de filhos. Ou seja, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei. Ou seja, sobre a lei é debaixo da lei. Além dele mandar Jesus de Nazaré, nascido, aleluia, nasceu de uma mulher, do ventre de uma mulher chamada Maria, debaixo da lei, lei de Moisés. Também ele diz aqui, para remir os que estavam debaixo da lei. Não era para remir os da graça, é para remir os que estavam debaixo da lei, para que vindo também, aleluia, a palavra sobre nós, que venha o ser, seja o qual, para que nós, a fim de nós recebemos a doação de filhos. Porque hoje nós não somos servos, nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos, aleluia, escolhido por Deus. Nós somos regenerados por Deus. Nós somos eleitos de Deus. Aleluia. Porque nós somos o povo gentil. Nós, aleluia, somos um povo gentil, um povo escolhido por Deus. E aqui, Jesus de Nazaré, ele nasceu debaixo da lei. Ele nasceu sobre a lei para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós hoje recebamos a doação de filhos. Nós quem? Nós, o povo gentil. Só que no sistema religioso, você nunca vai ouvir isso. Você nunca vai ouvir esse evangelho. O evangelho que fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, aleluia, mas nascido sobre a lei. A fim do quê? A fim de remir os que estavam debaixo da lei. Ele foi, aleluia. Jesus foi para quem? Jesus de Nazaré. Ele veio para quem? Para o povo judeu. Jesus nasceu no meio de um povo judeu. Jesus de Nazaré, ele veio para o povo. Ele veio para remir os que estavam debaixo da lei. E nós hoje estamos na graça. Deus fez assim. E hoje nós somos doados como filhos. É a palavra que fala que nós recebemos a doação. E nós fomos chamados o quê? De filhos. Porque aquele que recebe a doação é filho. É a mesma coisa. Um pai de família, uma mãe de família, eles não têm um filho nem uma filha, mas eles querem ter um, e não tem como. O que eles fazem? Ele vai lá no local, no lugar onde cuidam só de crianças que foram abandonadas, crianças que foram deixadas ali porque a pai e a mãe não teve condição de criar. E aí, eles chegam lá,
conversam, eles fazem uma vistoria sobre aquela família, vê que verdadeiramente eles têm condição de criar um filho, e aí o pai e a mãe chega lá, dá todos os seus dados, e aí acaba fazendo o quê? Acaba fazendo uma doação, acaba doando, né? Pegando ali um filho para poder criar. Então, nós fomos dessa maneira. Deus, ele mandou o seu filho, nascido de mulher, sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Porque pela lei estava morto pelo pecado. Ele remiu a lei. Ele remiu aqueles que estavam debaixo da lei. Ele, o Senhor Jesus Cristo, o de Nazaré. Ele não conheceu o pecado, mas se fez pecador por nós. Ele foi naquela cruz, aleluia, enfrentou por cada um de nós. E hoje nós fomos doados como filhos. Nós recebemos a doação de filhos pelo seu sangue, pelo seu nome, que é poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler lá em Romanos. Vamos lá ao versículo na palavra do Senhor. Romanos capítulo 15, versículo 8. Voltando um pouquinho para trás aí, ó. Depois de Coríntios, Romanos, voltando para trás. Romanos capítulo 15. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aí, ficou melhor. Romanos capítulo 15, versículo 8, diz a palavra: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Amém? Então Jesus Cristo, ele foi ministro da circuncisão, ou seja, do povo da lei, do povo que tinha que ser circuncidado. Aleluia. Ou seja, era circuncidado, era arrancado o prepúcio, né? Os machos tinham que ser tudo o quê? Circuncidado. Aqueles que serviam a Deus tinham que ser circuncidados. Ou seja, Jesus Cristo, ele foi ministro da circuncisão, ou seja, da lei, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse a promessa feita aos pais. Se você ler um pouquinho para baixo, você vai ver que depois, para que os gentios glorificassem a Deus pela misericórdia. E hoje nós glorificamos a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, como o seu povo. Alegrai com o seu povo. Amém? Então, o que acontece? Jesus Cristo veio, aleluia, para o povo judeu, veio para o seu povo. Porque o seu povo estava debaixo da lei. E ele veio para o povo da circuncisão. Por quê? Por causa da verdade de Deus. Ele veio para resgatar. Porque pela lei, ninguém se salvaria. Porque nós estávamos mortos pelo nosso pecado. Por isso ele foi no nosso lugar, para que hoje nós venha ter vida, mas em vida no Cristo reto, o ressuscitado, aleluia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos lá uma palavra no livro de Mateus, aleluia, Mateus, capítulo 8, versículo 1. Mateus, capítulo 8, e versículo de número 1. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo? E logo ficou purificado da lepra. 4. E disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou, para que servir de testemunho. Ou seja, Jesus falou que não era para ele pegar e falar para ninguém.
era para ele chegar lá diante do sacerdote, falar para ele que ele recebeu uma grande bênção na vida dele, e era para mostrar para o sacerdote, apresentar para ele o que foi determinado por Moisés, para servir de testemunho. Ou seja, esse homem, ele era um homem leproso, e ele não ficava no meio do povo lá, no meio ali no meio de Jerusalém ali, dentro do templo. Ele não ficaria ali, ele não estava ali. Mas ele falou, vai lá no templo, vai lá entre os sacerdotes, apresenta sobre eles, fala para eles e vai lá e determina para ele, pela lei de Moisés, para servir de testemunho. Então, o que acontece? Aqui é uma ordenança, nós vimos aqui que Jesus de Nazaré, ele falou para aquele homem que recebeu ali, tocando, dizendo para ele, quer ficar limpo? E logo ele ficou purificado da lepra. Ele ficou purificado da lepra e ele falou e ordenou para ele, olha, não digas a ninguém. Vai e mostra ao sacerdote. Não é para falar para ninguém. Vai lá e mostra para o sacerdote. Porque o sacerdote, mostrando para ele, vai fazer o quê? Vai cumprir o testemunho que foi dito por Moisés. E aí seja o quê? Seja determinado para servir de testemunho. Ou seja, que Jesus de Nazaré curou aquele homem leproso. Servir de testemunho para aquele povo que estava lá dentro da onde? Dentro do templo naquela época. Aleluia. Então Jesus de Nazaré, ele não era cristão. Ele vinha, fazia os milagres e falava que era para lá para dar testemunho, porque por causa da lei. Jesus de Nazaré veio para o povo da lei. Jesus de Nazaré veio para tirar a maldição que estava no meio do povo, para que nós hoje venha a ser o quê? Um povo perfeito, um povo eleito, um povo, aleluia, santificado em Cristo Jesus. Porque pela lei ninguém se salvaria em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ler um versículo na palavra do Senhor, no livro de Levítico, para os irmãos entenderem, livro de Levítico, lá para trás, lá do comecinho da Bíblia, livro de Levítico, capítulo 14. Louvado seja Deus. Levítico, capítulo 14, aleluia. E versículo 2. Levítico, capítulo 14. Aleluia. Louvado seja Deus. Levítico, capítulo 14, versículo 2, diz a palavra: esta será a lei do leproso. Vamos lá. Esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. 3. E o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará, e se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar-se, torne-se 2 aves vivas e limpas, pau de cedro e carmesim e isopo. Amém? Então, o que acontece? Jesus veio, fez a cura nesse homem leproso, tirou toda a lepra, e ele falou, não fala para ninguém. Não fala para ninguém. Vai lá direto no sacerdote e fala, recebi aí, não estou mais leproso, estou curado, estou sarado, e vim fazer o quê? Eu vim trazer aqui as 2 aves vivas, limpas, trouxe aqui o pau de cedro, e tá aqui o carmesim e o isopo. Tá aqui, tudo aqui. Então, o que Jesus falou para ele? Falou para ele fazer o que está escrito aqui no livro de Levítico. Que todo aquele, ou seja, que pela lei, o leproso no dia da sua purificação, Jesus purificou aquele leproso, tirou todas as suas lepras. Então, o que aconteceu? Pela lei de Moisés, então esse leproso, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que ser levado, ou seja, como ele chegou até o sacerdote. Ele foi lá. Quem levou ele? Ninguém. Mas quem ordenou para ele lá? Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré ordenou ele para que ele chegasse até o sacerdote
e se apresentasse perante ele, mas levando os passarinhos, os 2 passarinhos vivos, limpo, pó de cedro, carmesim e isopo. Amém? Não é isso que diz a palavra? Então Jesus estava ou não estava cumprindo a lei e a circuncisão? Ele estava cumprindo nos dias de sua carne. Nos dias de sua carne era Jesus de Nazaré. Mas depois que ressuscitou, já não é mais Jesus de Nazaré. É o Cristo ressuscitado. Amém? Todo mundo está entendendo até aqui? Está na palavra? Está no Evangelho? Então vamos lá ao versículo na palavra do Senhor, do livro de Mateus, capítulo 5 e versículo 17. Mateus, capítulo 5 e versículo 17, para a glória de Deus. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Mateus, capítulo 5, versículo 17, diz a palavra: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Ou seja, este versículo fala da importância da lei. Por quê? Porque Jesus, no dia de sua carne, Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele não veio para destruir a lei. Ele veio para cumprir a lei e veio também para cumprir o que foi dito pelos profetas. Porque ele não veio para abolir, mas ele veio para fazer o quê? Para cumprir. Então Jesus de Nazaré, ele veio nos dias de sua carne para cumprir a lei, porque ele nasceu debaixo da lei, ele veio para resgatar o que estavam debaixo da lei. Ou seja, Jesus de Nazaré, ele veio para cumprir a lei. Mas depois que ele cumpriu a lei, ele levando e chegado até a cruz, ali Jesus ressuscitado, ele veio trazendo o quê? Ele veio trazendo a graça. Ou seja, ele tirou a lei e estabeleceu a graça. Porque nos dias de sua carne, ele cumpriu a lei. Mas o Filho, depois ressuscitado, Jesus em espírito, que é ressuscitado, ele aboliu a lei e estabeleceu a graça. Para que hoje nós venhamos a ser salvos não mediante a lei, ou lei de Moisés, mas mediante a graça de Deus. Amém, irmãos? Todo mundo está entendendo? Então eu não vim para destruir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, mas para cumprir. Nos dias de sua carne, ele veio para cumprir. Cumprir o quê? Cumprir a lei de Moisés. Depois que ele cumpriu a lei e sendo levado lá na cruz e depois ressuscitado, ali veio a graça. A graça veio depois dali. A graça veio depois da sua morte. Depois que ele morreu, a graça estabeleceu. Amém, irmãos? Na sua morte estabeleceu a graça. Dali para frente veio a graça. Todos nós fomos batizados. Romanos capítulo 6, versículo 3. Todos. Quando ele fala todos, é todos. Não é só alguns. É igual a fé. Nem todos têm fé. Então quer dizer que não é todos. É alguns. Então, nós temos que prestar atenção na palavra. E aqui, Jesus, ele não veio para abolir, mas ele veio para cumprir. Mas ele veio nos dias de sua carne. Nos dias de sua carne, ele veio para cumprir a lei, que foi dito pelos profetas e foi dito também a lei de Moisés. Ele veio para cumprir até na cruz. E se você ver, tem um versículo que fala que ele pegou tudo e cravou na cruz. Uma outra hora nós vamos ver na palavra, ou no YouTube, ou no Facebook, nós vamos ver que ele pegou e cravou tudo na cruz. Está na Bíblia. E fala. Não sei onde que está agora, mas vai estar falando que ele pegou tudo, irmão. A lei pegou tudo e cravou lá na cruz. Assim. Para quê? Cravou lá. Cravou lá porque não é para fazer mais o que ele cravou lá. É para fazer o novo. Para fazer aquilo que ele fez. O sacrifício que ele fez. Derramou sangue. Inocente. Por amor de nós. Amém, irmãos? Vamos ao versículo na palavra do Senhor, no livro de João, capítulo 14 e versículo de número 2.
João capítulo 14 e versículo 12. Para a glória de Deus. João capítulo 14, versículo 2. Só mais esse e mais um. Aí nós vamos trazer a segunda parte no sábado. Amém, irmão? João capítulo 14, versículo 2. Diz a palavra: na casa de meu pai há muitas moradas. Vocês vão prestar atenção nessa palavra agora. Vocês do YouTube, do Facebook, prestem atenção aqui agora. Vocês vão estar aqui também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou lhes preparar lugar. 3. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e o levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde eu vou, e não conheceis o caminho. É isso que está na Bíblia? Isso? Vamos ler o 5. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso para quem? Para Tomé. Porque Tomé, ele não sabia o caminho para chegar até lá. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a porta. E no 2, quando ele fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. A casa do pai, que está na terra hoje, não tem muita morada? Não tem muitas pessoas na terra? Então não é muita morada? Deus não mora dentro de cada pessoa? Deus não está dentro de cada pessoa? Então ele disse assim, ó: na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas, 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 muitas. É isso que diz a palavra? E se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu não vos teria falado. Vou lhes preparar lugar. Por que vai preparar lugar? Porque há muita morada. Há muitas pessoas que o Pai está dentro dela. Então há muita morada. A morada de quem? Do Deus vivo. Não é isso que ele fala aqui, ó? Na casa de meu pai há muitas moradas. Há ou não há? Há. Na casa do pai, o templo do pai, há muita morada. Há muitas. E se não fosse isso, ele não nos teria dito: vou lhes preparar lugar. Só que Tomé, perguntando para Jesus, falando: como pode saber o caminho? Ou seja, como nós podemos saber o caminho? Como nós chegamos até lá? Como nós vamos até lá? Ele falou: eu sou, Tomé, o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que segue o caminho, a verdade e a vida, esse templo, ou seja, esta morada do Pai, essa morada é do Pai. Ou seja, porque ele falou: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse isso, eu não teria dito para você. Mas ó, eu sou o caminho. Eu sou o caminho para que vós tenha o quê? A morada do Pai. Porque é muitas moradas. Muitas. Amém, irmãos? É isso que Jesus estava explicando para eles no dia de sua carne. Eis que vou preparar lugar, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito, eu não tinha falado para vocês. Mas a casa do pai há muita morada. Tem ou não tem muita morada? É, irmãos? Amém? Eu sei que agora você vai ficar meio assim, mas uma hora você vai entender. A casa de meu pai há muitas moradas. Olha quantas moradas tem.
Olha quantos no YouTube, quantas moradas tem. Aleluia. Amém, irmãos? Mas por que tem morada? Porque ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém, irmãos? Vamos ler um versículo na palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Só mais esse aí para nós encerrar hoje. E aí, sábado nós vamos estar aqui de novo trazendo a segunda parte, com amor, com carinho, aos nossos irmãos aí, para a glória de Deus. Nossos irmãos em graça, aqueles que têm os olhos iluminados. Aleluia. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20. Diz a palavra: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tá aí ou não, igreja? Amém? Então, a palavra fala aqui que tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, temos ousadia de entrar no santuário, pela ousadia, entrar dentro do santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Ou seja, não é mais por aquele caminho. Por quê? Porque o povo conhecia Jesus, que ele era o caminho. Agora você vai entender. Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o povo seguia Jesus porque ele era o caminho. Então Jesus não era cristão. Jesus de Nazaré era o caminho. O povo judeu conhecia o caminho. Aonde você está indo? Eu estou indo para o caminho. Quem que era? Jesus de Nazaré. Olha que você vê aqui, ó. Pelo novo e vivo caminho. E que ele nos consagrou pelo véu. Consagrou ou não consagrou? Tirou o véu. Por isso pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Amém, irmãos? Então, o que acontece? Jesus era conhecido entre os judeus e o povo grego, o povo islâmico, o povo que vivia naquela época. Jesus era conhecido como caminho nos dias de sua carne. Jesus era o caminho. Então a pessoa falava assim, eu vou lá em tal lugar, eu vou lá ver o caminho. Porque Jesus era conhecido como caminho. Ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitos conheciam Jesus de Nazaré como o caminho. Vocês estão indo para onde? Eu estou indo pelo caminho. Por quê? Porque onde Jesus passava, havia uma grande multidão. Mas o seguia porque ele era o caminho. Então o povo seguia ele. Muitos falam que era por causa da milagre, dos pão. Não era isso? Porque Jesus fazia um milagre, o povo estava faminto, então fazia o milagre do pão e todo mundo saciava a sua fome. Mas na lógica e na essência da palavra, o povo seguia ele também. Não era só porque ele multiplicava os pão. Seguia ele porque ele era o caminho. Era ou não era o caminho? Era o caminho. Só que dentro da palavra aqui em Hebreus, capítulo 19 e 20, e tendo ele ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, quem era que entrou dentro do santuário pela ousadia? Quem foi que entrou dentro do santuário, do santuário pelo sangue de Jesus? Agora ele fala aqui pelo novo e vivo caminho. Por quê? Porque antes Jesus era conhecido como caminho. E aqui Paulo está falando do novo caminho, que nos consagrou. Ou seja, aquele que morreu na cruz, nos batizou, nos lavou, nos regenerou, nos santificou na cruz. E hoje vivemos pelo caminho, que é esse caminho que nós fomos, aleluia, consagrado por Cristo. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Pelo véu, isto, pela sua carne, ou seja, pela carne dele, ele nos consagrou
na cruz, pelo seu Espírito. Amém, irmãos? Então, o que acontece? Jesus era conhecido, Jesus de Nazaré era conhecido como caminho. Ele não era conhecido, lá veio o cristão. Não. Jesus era conhecido como o caminho. Por quê? Ele sempre falava que ele era o caminho, a verdade e a vida. Não era ele que falava que aquele que dele alimenta jamais teria fome? E hoje é a mesma coisa nós. Se nós se alimentar da verdadeira palavra de Deus, do evangelho, da graça, nós vamos estar alimentados, não é na carne, mas alimentados na alma, no espírito. Aleluia. E é aqui, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Que os irmãos venham ouvir essa primeira parte e ouve a segunda parte para a glória de Deus. Amém? Eu sei que Deus vai abrir muito entendimento, vai dar muita sabedoria em nome de Jesus. E que Deus abençoe os nossos irmãos, aqui e também os nossos irmãos que estão no YouTube e no Facebook. Graça e paz em nome de Jesus. E sábado, em nome de Jesus, nós estaremos aqui para a glória de Deus também, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.